1995 foi um ano de virada para o Brasil. O governo Fernando Henrique Cardoso havia começado e trazia o Plano Real, que segurou os preços o bastante para muita gente voltar a fazer compras no mês sem medo. A internet estava saindo da universidade e entrando na casa das pessoas por um modem discado e conectando os brasileiros com o mundo. Nos escritórios, o Windows 95 mudava a rotina do trabalho. No rádio, pagode, axé e sertanejo não saíam do ar. E os Mamonas Assassinas viraram fenômeno no país todo. No futebol, Corinthians levou a Copa do Brasil, o Grêmio a Libertadores e o Botafogo foi campeão brasileiro com gols de Túlio Maravilha. 1996 começou com esse clima e Varginha seguia no mesmo embalo, no sul de Minas, crescendo como um centro regional. Olha, o ano de 1996, para não dizer todo o final da década de 80 e toda a década de 90, foi o glamour de todo um trabalho que o povo empreendedor de Varginha fez desde os seus primórdios do século XIX e início do século XX. Quando essa visão empreendedorista, eles conseguiram fazer com que Varginha se destacasse no sentido de servir a comunidade de produção, principalmente produção de café, e tudo aquilo que o povo de Varginha e da região precisava fazer para o seu desenvolvimento. E aí vem para cá bancos, repartições públicas, muitas empresas, e a cidade passou a ser um centro regional. Daí recebendo o apelido de Princesa do Sul. Era o fim de um ciclo e o início de uma era de incertezas. Varginha se tornava uma gigante logística, um centro de serviços que atraía olhares de todo o país. E com o Porto Seco, em 1996, a cidade completa a população de 100 mil habitantes. Isso praticamente encerrando um ciclo de crescimento e dando base e estrutura para a cidade ser hoje o que ela é. Nos bairros mais silenciosos, onde a cidade ainda era um canteiro de obras, o Jardim Andere nascia como um refúgio da classe média. Terrenos baldios e construções pela metade escondiam o que estava por vir. Foi nesse terreno incerto que o destino decidiu marcar um encontro entre a humanidade e o desconhecido. Os bairros populares que existem hoje em Varginha não existiam e era uma cidade onde muito voltada à prosperidade. E nós temos aí toda uma roupagem que faz, nesse período de 96, Varginha ser tão promissora e tão interessante para as pessoas. Ainda de acordo com os historiadores, o bairro Jardim Andere, onde o ser teria sido avistado pelas 3 meninas, era bem diferente de como conhecemos hoje. Segundo os historiadores, ele era composto por grande parte de terrenos baldios e casas em construção, que iriam acolher a classe média de Varginha. São bairros residenciais, porém ainda em construção. Tinha muito lote vago, estava ainda sofrendo ainda a questão das construções. Mas antes do primeiro avistamento, a natureza deu um sinal de aviso. Uma tempestade violenta, carregada de raios e trovões, engoliu a cidade em poucos minutos. O céu aberto deu lugar a uma escuridão, que parecia preparar o terreno para um evento que mudaria para sempre o olhar dos varginhenses para o alto. O mês de janeiro, tradicionalmente, é chuvoso aqui na nossa região. Em 96 ainda, nós tínhamos ainda uma continuidade maior da questão das chuvas. Mas nesse dia específico da aparição do ET, o céu estava muito aberto, ele fechou de repente e foi uma chuva muito forte com muitos raios. Por incrível que pareça, eu estava lá perto. Meu tio, ele tinha uma farmácia. Eu estava na farmácia dele no horário dessa tempestade. Foi uma tempestade mesmo. Chegou a inundar alguns lugares aqui em Varginha. E chamou muita atenção a chuva, a pressão da chuva. Mas o que mais me chamou a atenção na época foi a questão dos militares aqui em Varginha. Os militares da ESA ali, carros circulando e bastante sirene na época. E foi sob o rastro dessa tempestade que o impossível teria se tornado real.
Pouco tempo depois, uma criatura teria sido vista, acuada e misteriosa, despertando um caos que deixaria a Varginha marcada por uma história que ainda está muito mal contada. O que teria acontecido naquela madrugada? Que segredo estava escondido no matagal do Jardim Andere? No próximo episódio da série especial da TV Alterosa, vamos recontar o passo a passo da captura e os relatos que as autoridades, segundo especialistas, teriam tentado abafar por décadas. A verdade está mais próxima do que você imagina.